Livro Dois Tipos de Justiça, de E.W. Kenyon. Capítulo 2. A revelação da justiça. Entendemos que justiça significa a habilidade de permanecer na presença de Deus Pai sem nenhum senso de culpa ou inferioridade. Esta tem sido a indagação das eras. O desejo de se livrar da consciência de pecado tem dado à luz às principais religiões do mundo. A senhora Ed, copiando Hegel, audaciosamente declara que Deus não é uma pessoa e que Satanás também não. Assim, não existindo Deus e nem o diabo, não poderia haver pecado. Se não houvesse pecado, não poderia haver nenhum julgamento por causa dele. E se não houvesse nenhum pecado e nenhum medo de julgamento, não haveria nenhuma consciência de pecado. Nossa declaração de que a maré não sobe não a impede de subir. A declaração do filósofo de que Deus não existe não o impede de existir. Deus existe, Satanás existe e o pecado existe. Mas Deus tratou do problema do pecado por meio de seu Filho. Ele aniquilou o pecado através do sacrifício dele. Deus tornou isso possível, em termos legais, para o homem que está morto espiritualmente e em união com Satanás, para que ele se torne uma nova criação, recebendo a própria natureza e vida de Deus. Esta vida e natureza de Deus são a justiça. Consequentemente, o homem que tem recebido a natureza de Deus tem automaticamente se tornado a justiça dele em Cristo. Ele pode até não saber disso, pode até não tirar proveito disso, contudo, isso é verdade. O domínio da consciência de pecado sobre a igreja tem sido promovido, desenvolvido e se tornado uma realidade pelos ministros que têm pregado o pecado em vez de pregar Cristo e a nova criação. A consciência de pecado veio com a queda, quando o homem se tornou participante da morte espiritual. Ao longo das diversas épocas, o homem universal tem estado sob a maldição assoladora da morte espiritual, ao qual deu nascimento à consciência de pecado. O homem morto espiritualmente não pode ficar na presença de Deus. Vemos como Deus ilustrou esse fato na antiga aliança. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano e somente quando estava coberto pelo sangue. O sumo sacerdote não entrava no lugar santo para adorar, mas para fazer uma expiação anual por Israel, que estava espiritualmente morta. Deus enviou seu Filho ao mundo para se encarnar, para tornar-se eternamente unido à humanidade. Esse Filho foi à cruz pelo conselho específico de Deus, tornou-se pecado, assumiu nosso lugar como substituto. Então, ele venceu o inimigo e tornou a justiça disponível para o homem. Uma redenção que não tornasse o homem justo seria uma ilusão. Até que o homem seja justo e saiba disso, Satanás vai reinar sobre ele e o pecado e a doença serão seus senhores. Mas, no instante em que ele sabe que é a justiça de Deus em Cristo e sabe o que essa justiça significa, Satanás é derrotado. A igreja não tem ensinado nem mesmo uma justiça limitada. Ela tem uma justificação teológica que não resolve a questão. A redenção de Deus em Cristo é a solução. Ela faz do homem um espírito dominante, onde antes ele servia como um escravo em fraqueza. Como poderemos obter esta justiça que nos levará à perfeita comunhão com o Pai e que nos dará uma consciência de sermos dominadores sobre as forças das trevas? Essa justiça vem a nós ao aceitarmos Jesus Cristo como Salvador e confessarmos seu senhorio sobre nossas vidas. Quando sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras, que ao terceiro dia ele ressurgiu novamente dos mortos,
depois de ter aniquilado nossos pecados e satisfeito as reivindicações da justiça como nosso substituto, quando sabemos isso e o aceitamos como nosso Salvador e o confessamos como nosso Senhor, nesse momento recebemos a natureza de Deus e nos tornamos a justiça de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Temos nos tornado a justiça de Deus em Cristo. Esta justiça não é uma experiência, apesar de dar origem a muitas experiências maravilhosas. Ela é a natureza do Pai a nós concedida. Ela é esta natureza que predomina em nós, até sabermos que somos o que Deus diz que somos: dominadores, vencedores.